versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo tem bastante relação com o Simples Rede, tem bastante relação, deve ter bastante relação com a vida de cada um de nós. Precisa entender que tudo que a gente vier a fazer, a gente tem que consagrar ao Senhor, colocar sempre o Senhor à frente da nossa vida, dos nossos negócios, que isso é a certeza que os planos serão bem-sucedidos. Deus precisa ser o primeiro em tudo. E não é diferente e não deve ser diferente também nos nossos negócios. O próprio versículo diz isso. Então que em tudo que a gente for fazer, cada decisão a ser tomada, em cada projeto a ser iniciado, que o Senhor seja primeiro, que o Senhor seja o único, que Ele seja o centro. Amém? Eu queria nesse momento chamar Rafael Bispo, vamos receber com uma salva de palmas. Rafael é médico, é empresário, vai compartilhar um pouquinho a história dele com a gente. Uma história bem bacana. Rafael é meu médico, médico da família, ele é médico também da família do pastor Rodrigo, dos garotos. É ele que dá o aval ali para os moleques continuarem jogando ali. É ele que dá o aval ali no coração do Tito, do Nicolas. E receba essa palavra aí com o coração aberto, um coração grato. Que Deus abençoe você. Deus te abençoe, Rafa. Pedir, Lu, vem aqui orar. Rafael, dá início aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor, aprendendo mais uma vez sobre esse tema, ó Pai, sobre negócios, sobre vida profissional, sobre dedicação. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu tenhas liberdade aqui no nosso meio, nesse lugar, fique à vontade, Senhor. Usa a vida do Rafael de forma poderosa, Senhor Deus, nessa noite, que ele possa, Senhor Deus, ser um canal do Teu Espírito Santo aqui para ministrar aos nossos corações todas as experiências que ele já viveu, tudo aquilo que ele tem aprendido no ramo dele, como cristão. E nós te pedimos, Senhor, que nossos corações estejam abertos para receber tudo que for falado aqui. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a astúcia do inferno, Senhor Deus, que queira nos roubar, para que nós possamos, Senhor Deus, viver esse momento de forma plena. E que a gente possa, Senhor Deus, realmente aproveitar e crescer, Senhor Deus, porque nós somos representantes do Teu reino, onde nós estivermos. Sejamos nós empresários ou não, nós precisamos fazer o nosso trabalho com excelência, nós precisamos ser exemplo e nós somos realmente vistos por aqueles que, pelos ímpios e por todos. Mas que a gente seja, Senhor Deus, um exemplo, onde quer que a gente esteja, para que a gente possa ser Bíblia, onde nós estejamos representando o Teu reino, em nome de Jesus. Por isso eu te peço que tudo que tiver programado, que tudo que o inferno programou, para que não venha, Senhor Deus, para que os Teus planos sejam frustrados nessa noite para as nossas vidas. Eu repreendo agora em Teu nome, porque o Teu nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E nós queremos sair daqui, Senhor Deus, melhores do que entramos, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Queria agradecer ao Gustavão aí o convite, pastorzão também, dizer que é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória na medicina, sobre negócios, né? E a gente vai bater um papo aqui, né? Nenhuma aula, mas a gente vai compartilhar algumas coisas aqui. Venho com a minha esposa que está ali, meu irmão que está ali, que é meu sócio na empresa também. E eu tenho o
o privilégio de ser pai de 2 príncipes, o Gabriel e o Enzo, que ficaram com a avó hoje. Desde pequeno, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aí, eu iniciei nessa trajetória desde pequeno, me incentivado muito pelo meu pai para ser jogador de futebol. E eu fui trilhando esse caminho durante um tempo, até que chegou um momento que eu via que eu não ia ser jogador de futebol. Então, eu precisava tomar uma decisão, o que eu pretendia para a minha vida, já que o futebol já era, né? A idade vai passando. Na época eu jogava no Olaria, você que conhece o Olaria, Olaria Atlético Clube, Rua Bariri. Jogava no Olaria, e aí eu me vi um pouco frustrado nesse tempo. E nesse mesmo tempo, como minha mãe era uma mulher que me incentivava muito a estudar, a gente adquiriu um senso de responsabilidade para estudo muito cedo. E aí uma importância, né, dos pais nesse papel, né, incentivar a estudar e ser excelente naquilo que faz. Então, o ensinamento da minha mãe lá atrás, à base de muita bronca no começo, forjou o que eu sou hoje, porque ela não aceitava menos que o excelente ali. Então, era aquele papo de, a gente fala aquele papo de mãe, que você não é todo mundo. Eu falei, mãe, todo mundo tirou 8, eu tirei 7. Falei, você não é todo mundo, não faz nada, só estuda, tipo isso. Mas aquilo foi me forjando o meu caráter em relação a, eu preciso dar mais, eu posso dar mais, eu preciso ser excelente naquilo que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vou fazer. Então, eu sempre fui muito aplicado aos estudos, sempre estudei bastante. E sempre me destaquei ali em relação às minhas notas. E aí um dia, eu até contei essa semana lá no meu Instagram, que um dia eu fui numa clínica radiológica, numa clínica médica, no centro de Duque de Caxias. Era uma clínica muito bonita, de 4 andares. Eu estava lá com meu pai para fazer um exame, e aí veio um médico descendo. Até então não sabia quem era o médico, aí veio um médico muito simpático, cumprimentando todo mundo e tudo mais. E aí foi meu primeiro contato com um médico negro, porque até então eu nunca tinha visto um médico negro. E aí, quando eu bati o olho assim, aí meu pai me catucou assim e falou assim, meu filho, ele é o dono. Eu falei, que isso, pai? Ele é o dono. E aí era o Dr. Paulo Andrade, eu sempre cito essa referência, do Paulo Andrade, que foi a minha inspiração, a minha referência, que quando eu vi aquele médico ali, que ele é ainda professor da UFRJ, uma grande referência na medicina radiológica do Rio de Janeiro. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, é isso. Virou uma chave na minha cabeça, eu falei, poxa, eu quero ser médico. Eu quero ser igual esse negão aí. E aí, começou a nossa trajetória aí em rumo à aprovação na Faculdade de Medicina. Eu fui tentando alguns vestibulares, mas eu passei em uma faculdade que eu não tinha a menor condição de estudar em escola particular, porque assim, minha mãe é dona de casa, lá em casa, 3 filhos, meu pai é despachante de carro, a gente não tinha a menor condição de eu fazer medicina numa faculdade particular, 0. Mas é aí que entra a providência de Deus, uma frase que eu carrego do meu pai sempre. Meu pai diz uma frase que eu acho fantástica, ele falou assim, meu filho, crente tem privilégio. Então, eu falei assim, cada desafio de cada vez, né? Então, eu fui tentando as provas e passei. A única faculdade que eu passei foi uma faculdade particular. E aí eu lembro que a gente não tinha recurso para eu fazer inscrição para essa prova. Eu falei assim, pensando humanamente, eu falei assim, eu não tenho nem dinheiro para fazer a prova. Como é que eu vou estudar medicina se eu passar, né? E aí, chego lá e sou aprovado. Nessa prova eu falo, pai, passei. E agora? Aí meu pai falou assim, vamos dar um jeito. E aí eu lembro que eu recebi a notícia da aprovação numa sexta-feira à tarde. E aí abre um parênteses aqui, que é um parênteses bem interessante, porque nesse dia que eu fui aprovado, eles ligaram lá para casa para dar a notícia que eu tinha sido aprovado. E aí um funcionário do meu pai, que trabalhava com a gente, era próximo da gente na igreja, ele recebeu a notícia a primeira vez e não deu recado. Recebeu a notícia a segunda vez e não deu recado. Aí na última ligação do dia, ele foi tomar banho e o Felipe atendeu o telefone. E aí ele falou, Rafael, tu passou em medicina. Então eu abro esse parênteses aqui porque
nem todo mundo que está do teu lado está torcendo por você. Então ele estava na nossa casa e trabalhava com meu pai. Mas ele não queria que eu fosse médico. E aí, por providência de Deus, eu não perdi essa vaga, que eu nem saber, né, que eu tinha sido classificado. Enfim, eu lembro que no sábado de manhã meu pai saiu de casa às 7 horas da manhã e eu lembro que o prazo para fazer matrícula era até meio-dia. E aí, meu pai acordou e falou assim, meu filho, eu vou aqui embaixo e daqui a pouco eu te ligo para a gente ir lá fazer matrícula. Aí eu falei, opa, então meu pai conseguiu dinheiro? Eu falei, pô, tô dentro. E aí, foi passando horas, eu já meio agoniado em casa, falei, meu pai não vai conseguir não, muito dinheiro. E aí, quando deu 1 hora para fechar o prazo lá, fechava meio-dia, 11 horas, meu pai ligou, tô aqui esperando, vem correndo aqui para a faculdade. Eu desci, fui para a faculdade, e a gente fez a matrícula, e aí meu pai foi me contar como é que ele conseguiu o recurso. Na verdade, ele saiu 7 horas da manhã de casa, sem nenhum dinheiro no bolso, pedindo a direção de Deus. Deus foi colocando as pessoas no caminho dele, e uma pessoa dava um tanto, ele parava, outro amigo falava assim, meu filho passou em medicina, eu quero realizar esse sonho ali, é o sonho dele e tal, e outro dava outro tanto, e ele foi conversando com um com o outro, e por fim ele encontrou o pastor Adilson Porto, o pastor da igreja Batista Policeia, e falou com o pastor Adilson Porto, ele falou, meu filho passou em medicina, e o pastor Adilson Porto, ele pegou um cheque, assinou, deixou em branco e falou assim, vai lá e completa com o valor que falta para fazer a matrícula do menino. Então, eu sou muito grato ao pastor Adilson Porto, que foi o homem que Deus usou para que eu conseguisse me matricular e entrar na faculdade de medicina. Então, eu fiz a matrícula, entrei na faculdade, faltando uma hora ali para o final. E aí, assim, e agora, como é que a gente vai fazer para manter, né? E aí, logicamente, eu paguei a matrícula e fiquei 5 meses sem pagar nenhuma. E aí, na virada do semestre, do primeiro para o segundo período, eu teria que pagar as matrículas em aberto para poder renovar para o segundo período. E assim, eu lembro que assim, do primeiro dia até o final, eu pude ver o cuidado de Deus em cada momento. Eu fui fazendo a minha parte, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer a dele. E qual que era a minha parte? Minha parte era estudar. Era ter o argumento. Então, eu lembro que, sim, a gente adotou uma estratégia, eu e meu pai, principalmente ali, adotamos a estratégia, assim, 2 caminhos. A excelência e o relacionamento. São 2 coisas que te levam muito longe, né? Você se conectar, conhecer pessoas. Então, eu lembro que, sim, a gente foi seguindo o período, e aí a minha obrigação era tirar boas notas, porque eu via que em algum momento eu poderia precisar dessas notas para usar de argumento para falar com o reitor ou com alguém do financeiro e tudo mais. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que a gente fez? Eu brinco que meu pai quase fez medicina junto comigo, porque quando chegava nessas viradas de período, meu pai quase ficava lá na faculdade atrás do reitor, atrás de um, atrás de outro. Eu ia para a aula e eu comecei a trabalhar num setor dentro da faculdade para conseguir ajudar, que aí tinha uma bolsa, uma brigada de paramédicos que tinha. Eu comecei a trabalhar lá, só que assim, mesmo com a bolsa da brigada, eu não conseguia pagar a mensalidade ainda. E aí, meu pai ficava, enquanto eu ia para a aula, meu pai ia atrás do reitor, ia tentando alguma coisa ali. E aí, quando acabou o primeiro período, meu pai ficava com as minhas notas no envelope com ele, e eu ficava com as minhas notas, com os meus envelopes comigo. Falei, pai, se eu esbarrar com o reitor aqui, eu paro ele. Se você parar lá, tu para ele. Então, aí o meu pai, muito estrategicamente, meu pai é muito bom de relacionamento, e ele fez amizade com todos os seguranças da faculdade. Por quê? Porque os seguranças iam dar o caminho do dia que o reitor ia chegar, por onde o reitor ia entrar, que horas ele estava chegando, né? Então, nesse meu primeiro momento, que foi o momento de pitch, né? Galera dos negócios aí falou, então, vou fazer um pitch aqui. Então, nesse meu primeiro pitch foi o segurança ligando para o meu pai, falando assim, o reitor está vindo agora. Está entrando lá pelo portão de trás. Aí a gente já estava ali, paramos ali na porta, na frente da escada. Eu falei, o reitor vai entrar que não tem como ele vai ter que passar por aqui. Então, a gente parou ali, o reitor vem vindo, e aí a gente parou assim na frente do reitor, e aí durante 5 minutos eu falei, reitor, meu sonho é fazer medicina, puxei o envelope, olha aqui minhas notas. A importância das minhas notas, era o meu argumento, eu botei, olha aqui minhas notas. E aí eu falei com o reitor uma frase que
até marcou a vida dele também, porque depois de poucos anos atrás, ele deu uma entrevista e ele lembrou, quando falou assim, você conhece o Dr. Rafael Bispo? Ele falou assim, eu conheço. Ele falou a frase que eu falei com ele naquele dia lá atrás, quando eu encontrei com ele para fazer o pitch. Eu entreguei o envelope para ele e eu falei assim, reitor, vale a pena você investir em mim, eu sou muito bom. E é uma ousadia que Deus me deu naquele momento. Naquele momento. O reitor quebrou todo o protocolo, porque tinha todo um protocolo para ter bolsa na faculdade. Então, você tinha que preencher os requisitos, você tinha que entrar lá, mostrar os comprovantes e tudo mais. E a gente não preencheu documento nenhum. Simplesmente, o reitor pegou um papel nessa primeira renovação, ele pegou um papel em branco, falou assim, me dá um papel aqui, me empresta a caneta. Ali mesmo na bancada da escada, ele pegou e falou, eu autorizo o Rafael Souza Bispo a renovar a matrícula para o segundo período. Meu filho, leva lá no financeiro. Aí ele ligou para o financeiro, vai vir um menino aí para renovar a matrícula. Só Deus faz um negócio desse. E as pessoas falavam assim, aqui ninguém consegue bolsa. Eu nem adianta ir lá, porque eu fui lá e fulano não conseguia. Eu fui lá e não adianta ir. E aí meu pai sempre repetia isso. Meu filho crente tem privilégio. E a gente foi lá e assim eu fui passando de período a período com muita dificuldade. A gente fazia acordo, em cima de acordo. A gente teve um período de muita dificuldade financeira durante o curso, mas eu sabia do propósito de Deus com tudo isso. Então, eu não reclamava das situações. Eu conto sempre uma experiência que a gente ia para o Quintador, né? A gente fazia estágio, um dos estágios era no Quintador. Aí no Quintador você tem que ir todo socialzinho para a aula. Se você fosse de jeans, você nem subia para atender os pacientes. A gente tinha que ir social, com sapatinho social. E só que a gente ficava lá no Quintador o dia inteiro, durante esse tempo de estágio, né? E eu lembro que assim, eu não tinha dinheiro para comer no Quintador, que os colegas, eles comiam no restaurante do Quintador. Só que era caro, né? Como é que eu vou comer todo dia ali no Quintador? E lá onde a gente ficava, como era estudante, não tinha cozinha, né? Não tinha lugar para a gente esquentar comida lá. Então, o que eu fazia? Aí eu falei assim, eu levava R$1,20, que na hora do almoço, eu comia lá na linha do trem, lá na estação. Aí o pessoal descia para almoçar, eu falei, negão, vou almoçar não? Eu falei, tô indo lá, pô. Aí, o pessoal descia, pô, eu tirava o jaleco, às vezes um sol castigado no Rio de Janeiro, eu tirava o jaleco, aí todo socialzinho, dobrava a blusa, ia caminhando pela calçada, subia lá na estação do trem, um joelho e um refresco de caju, R$1,20. Voltava, aí comia lá, voltava para a parte da tarde. Lá em cima, na estação do trem, eu agradeci a Deus. Falei assim, isso aqui é uma fase, né? Eu falei assim, amanhã, e eu brincava assim, amanhã eu vou poder entrar em qualquer restaurante que eu quiser. Amanhã eu vou poder ir, vou nem olhar cardápio, vou nem olhar o preço. Isso é uma fase, é um processo. E uma frase que eu uso sempre quando eu vou falar em palestras é que para cada sucesso existe um processo, né? E esse era um processo. E eu acredito que Deus tem um propósito para cada detalhe. Então, para tudo que eu passei ali, serviu para o que eu faço hoje, né? Então, eu consegui ir passando por essa dificuldade. E para quem tem um propósito claro, nenhuma humilhação, nenhuma dificuldade vai te impedir de chegar. Porque Deus já determinou isso para você. E aí quando Deus determina, não importa as palavras que falam ao seu redor. Nesse momento, a palavra que tem que ser ouvida é a palavra que Deus colocou no seu coração. E aí, nesse momento, você aumenta o volume de dentro e reduz o volume de fora. Eu lembro que quando eu estava dentro da faculdade, dentro da minha igreja, inclusive, já fazendo medicina, um líder da minha igreja chamou na frente e falou, a filha dele era médica, o genro era médico, e aí ele me chamou na frente da igreja e falou, quem disse para você que você vai ser médico? Deus não quer isso para a sua vida. Tudo mais. E eu lembro que minha mãe ficou super abalada, minha avó chorava pra caramba. Como assim, meu neto? Meu neto vai ser médico, sim. Então, mas é o que eu falo, assim, Deus colocou esse propósito, Ele vai dar o jeito de cumprir. A gente vai falar
mas ele é fiel para honrar a palavra dele. E aí eu fui estudando, durante o período de faculdade meus pais se separaram, a situação ficou mais difícil ainda, e minha mãe que não trabalhava, voltou a trabalhar, já uma senhora, e ela voltou a trabalhar de faxina num colégio, e aí já uma senhora que estava tranquila, e ela foi trabalhar na faxina, carregando saco de lixo para cima e para baixo, e eu descia para ir para a faculdade, às vezes via minha mãe lá sozinha, porque era uma escola de 3 andares e era só ela na limpeza. Então ela, para cima e para baixo, nunca vi minha mãe reclamando a respeito disso, muito pelo contrário, ela sempre falava assim, meu filho vai ser doutor. E eu lembro que o meu primeiro salário que eu tive como médico foi honrando minha mãe, porque lá em casa, como estava tudo muito quebrado, né? Eu vi o sacrifício que eles estavam fazendo para que eu pudesse realizar meu sonho. Então estava tudo muito quebrado. Então eu lembro que quando eu me formei, minha formatura foi um acontecimento, né? Mas antes disso eu queria contar como é que acabou minha faculdade. Então eu nunca fui para aula. Eu fui para aula no primeiro dia de aula, só quando eu fiz a matrícula e no último período. Porque sempre estava matriculado, na verdade. Porque assim, sempre quando começava o período, eu sempre estava enrolado com o financeiro. Então, meu nome nunca estava na chamada. Então, eu sempre era o pé neto, estava ali de pé neto. Dando a de maluco, como diz o outro, estou de maluco, não, nem tá ali. E aí, começava a aula, eu estou ali, aí fazia a chamada, eu estou lá quieto no meu canto. Aí passava a lista, eu botava ali de caneta embaixo, sabe? Teu nome está ali, tu bota de caneta embaixo ali. Pois assim, eu vou pegando conteúdo, falei, na hora que resolver, eu já estou aqui. Então, eu estava caminhando para a minha bênção, eu falei assim, Deus vai providenciar em algum momento. Eu poderia falar assim, não estou matriculado, então eu nem vou. Né? Mas eu ia, sem estar matriculado, eu ia, entrava na sala, estava lá no cantinho lá, ouvindo a aula. E em alguns momentos tinha prova, logo no começo do período tinha prova, e aí eu tinha que estudar pra caramba, chegar no dia da prova, chegar mais cedo que todo mundo, para desenrolar com o professor para deixar eu fazer, porque eu não estava matriculado, não era para ele deixar eu fazer, então eu não estava matriculado, então não era para eu fazer prova. Então eu tinha que chegar mais cedo, falar com o professor, não estou matriculado, mas meu pai está vendo aí, a gente vai resolver, deixa eu fazer a prova. Que aí tinha professor que deixava e falava, vou deixar você fazer, mas não comenta com ninguém não. Vou deixar você fazer, mas não vou poder liberar sua nota. Falei, não, tudo bem. E outros falavam assim, não tem jeito, não tem como fazer, que você não está matriculado. Então, quando isso acontecia, do professor me barrar de fazer a prova, era muito triste para mim, muito frustrante, porque eu chegava, minha mãe me via estudando para caramba à noite, aí ficava até tarde, aí acordava cedo e ia para a aula. Daqui a pouco estava eu voltando. Já voltou, meu filho? Aí eu abraçava minha mãe, chorava, o professor não deixou eu fazer hoje, não. Eu também tinha a oportunidade, e já aproveitando esse gancho, falei assim, sabe de uma coisa? Amanhã eu não vou, não. Que aí os meus colegas estão todos chegando para fazer prova, estão indo embora. Mas eu fazia a mesma coisa. Eu chorava com a minha mãe, voltava para o sofá e voltava a estudar de novo. Falei, amanhã eu ia tentar de novo, fazer a outra prova. E aí eu fui assim, até o final. E eu lembro que na minha formatura foi um evento, porque foi ônibus da minha igreja, foi van. Até o líder lá que falou que não era para ser médico estava lá, entendeu? Até aí estava. E aí, quando falaram meu nome, eu lembro que quem estava na minha formatura foi muito marcante, porque eu era o mais barulhento de todos, era o único pretinho também, né? Então era fácil de identificar meu povo, né? Ali, então meu povo ali, aquela farofa, tal, bola, pito, não sei o que, meu pai pulava que nem final de Copa, parecia que tinha feito o gol da Copa. Aí meu pai pulava assim, meu pai pulando. E aí chamamos agora, eu formando Rafael de Souza Bispo. E aí a música que eu entrei foi: o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
E foi a música que eu entrei. Eu entrava pulando assim, Deus é fiel, eu pulando. E aí eu consegui. E aí eu lembro que no último dia de aula, meu pai me chamou na faculdade. Ele falou, como é que ele falava? Ele falava que se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. E quando acabou a aula, eu falei assim, pronto, agora eu me formei. E um pouco antes da minha formatura, no último semestre, eu falei assim, agora eu vou sair daqui cheio de dívida, né? Porque era acordo. Eu vou ter uma fortuna para pagar. Aí meu pai chegou lá no banquinho da faculdade, sentado lá. Cheguei lá na faculdade sem entender nada. Meu pai com um envelope na mão, falou assim, me entregou 2 envelopes. Eu sentei lá, abri o primeiro envelope. Nesse último ano, o reitor me deu 100% de bolsa. E o segundo envelope, que era um envelope que eu tremia, que eu falei assim, não é possível que eu estou vendo isso. Débitos anteriores. 0. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, eu fiz uma faculdade de medicina particular, caríssima, devo ter pago 3 mensalidades. E estou aqui para contar a história. E como Deus é tremendo, é maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a exercer o meu ministério dentro da medicina, é o que a gente faz hoje, empreendendo. E a gente começou, assim, agora a gente vai impactar a vida das pessoas. E eu comecei uma clínica. A minha especialidade é cardiologia e terapia intensiva, né, que eu lido com pacientes graves, CTI. Hoje eu já não faço mais plantões, eu só atuo na cardiologia. Mas eu tive a oportunidade de estudar, de fazer muito plantão, de trabalhar em CTI, de chefiar a equipe de CTI. E nos momentos de Deus foi forjando também casca para o empreendedorismo. Aqui. Foi me dando um pouco mais de casca para empreender. Quem empreende que sabe que é muito difícil, né? Mas eu passava situações no CTI extremamente mais difíceis ainda, né? Tinha a responsabilidade de falar com 18 famílias, que era o CTI que eu chefiava, e fazia round acadêmico ali, e falava com as famílias, uma situação bem delicada. Isso vai preparando a nossa estrutura, né? Eu comecei a empreender e depois o meu irmão, que é o Felipe, veio empreender comigo e a gente montou a Bispo Cardiologia, que é a nossa empresa, que é o nosso carro-chefe de trabalho hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, né? Eu queria só entender quem tem negócio aqui, que empreende, que... Levanta a mão, você não sabia. Show. Alguém da saúde, não? Daqui não, né? Tem alguém da saúde lá. Então, 2 coisas assim que eu penso quando a gente vai empreender, e 2 perguntas que eu coloquei aqui. Qual o propósito de Deus através da sua vida no seu negócio? E o número 2, a segunda pergunta que você deve fazer antes de começar qualquer coisa, você quer Deus como sócio ou como dono? E aí, o Gustavo leu aqui mais cedo, e eu complemento que falando do Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que ficam. E faz toda a diferença quando Deus é sócio e quando Deus é dono. Então, na nossa empresa, a gente escolheu que Deus não seria o nosso sócio, né? Deus seria o dono. Então, o dono não quebra. Agora, sócio debate. Sócio, se você não gosta, você termina, você vai embora. Aí você pode tirar da sociedade, você pode sair da sociedade. Você debate, você discute com ele. Com o dono, não. Com o dono, ele que dá a última palavra. E você obedece. E nos cenários mais difíceis, mais desafiadores para a gente, foi talvez o momento que a gente mais cresceu na nossa empresa, que foi na pandemia. Nossa empresa, ela cresceu 3 vezes mais na pandemia. E enquanto a gente via muitas clínicas fechando por causa do lockdown e tudo mais, a nossa empresa desenvolveu uma estratégia e a gente conseguiu crescer. O que a gente faz hoje é cuidar do coração de um paciente como um todo, né? Então, no empreendedorismo, 2
peças chaves são importantes: planejamento e execução. Não adianta você só planejar e não executar. E não adianta você dar uma de maluco e começar a executar sem planejar nada, né? Aí tem um ditado aí, feito é melhor que perfeito, né? Isso tem uma ressalva, né? Feito é melhor que perfeito, mas não é para ser feito de qualquer jeito, né? Então você precisa disso, você precisa de ter um mínimo de planejamento e executar. Tem muitas pessoas que eu conheço que sonham muito, vislumbram muito, mas não executam, né? E eu falo assim, no empreendedorismo tem uma frase que sempre fala assim: se você não tiver vergonha da sua primeira versão, foi porque você começou tarde demais, né? Então, às vezes você quer ter uma situação muito perfeita para começar, mas você precisa começar com o que você tem na mão, né? E pode começar pequeno. Então, dentro desse cenário de planejamento, eu coloquei aqui algumas coisas aqui, alguns passos que vão nos ajudar aqui nessas estratégias de planejamento. E o primeiro que eu coloquei aqui é quem vai estar com você nessa jornada. E aí é uma decisão difícil, vou ter sócio? Não vou ter sócio? Como é que eu escolho um sócio, né? Eu já tive problema com sócio, né? Não o meu irmão aqui que é de boa. Mas eu tive problema com sócio, porque o sócio ideal é aquele sócio que complementa a habilidade, né? Se você pega, aí no meu segmento, a gente pega um médico que é amigo de outro médico e fala assim: vamos montar uma clínica. Quem faz o financeiro? Quem faz a gestão? Quem faz o marketing? E aí um monte de gente se dá mal nisso. Então, se você vai ter um sócio, às vezes vale mais a pena você começar sozinho pequeno do que você começar com um sócio grande que vai botar dinheiro. Então, você tem que pensar e pedir a direção de Deus para isso. Ninguém vai estar com você nessa jornada. Entendendo que dentro dessa sociedade, as habilidades precisam ser complementares. Na clínica eu atendo, mas quem faz o resto é o Felipe. Ele que faz a parte de gestão, ele faz o treinamento das pessoas. Então, ele traz estratégias para a gente discute bastante coisa, mas eu estou num quadrado, ele está no outro, e a gente vai unindo essas habilidades. Então, isso vai fazer... E aí, entender quais são os valores do teu sócio, né? Se bem um sócio, a gente fala de sócio olhudo, se é um sócio que pensa muito em dinheiro, olhudo, falei, sai fora, vai ter problema. Então, tem que ter os valores alinhados com você. E isso não necessariamente significa que ele precisa ser crente, tá? Vou abrir aqui uma experiência minha. Ideal? Sim, mas... Contando uma experiência própria, graças a Deus, na clínica é uma empresa cristã, nossos funcionários hoje são todos cristãos. Meu irmão, toda a galera. Mas a condição de dizer que é cristão não significa, infelizmente, dizer que a pessoa tem credibilidade. Tá? Então, eu tomei volta de eletricista cristão, de marceneiro cristão, de pintor cristão. Falei assim, quatro cristãos que fariam a minha obra lá. O último era marceneiro. Me levou 8 mil, até hoje não sumiu. Tem 6 anos isso. Cristão também, líder de louvor e tudo mais. Sumiu. Então, não é uma chancela, infelizmente, não é uma chancela de credibilidade. Você fala, não, fulano de tal, ele é cristão. Isso também vale para na hora de você contratar a pessoa, né? Isso não é uma chancela. Mas a gente vai aprendendo com nossos erros e vamos seguindo, colocando isso em prática. Outra coisa que eu coloquei aqui é, número 2, a exposição da marca, né? Se você tem um negócio, você precisa aparecer, lógico. Então, hoje a gente tem as redes sociais que nos ajudam nisso, faz com que isso aconteça de maneira muito mais rápida, né? O acesso às pessoas, ao teu conteúdo, ao que você faz, ao que você vende. Eu não gosto de rede social. Não, vai gostar, gostando ou não, tu faz, né? Bota alguém para fazer. Mas a sua marca, a sua empresa precisa aparecer, né? Para você ganhar escala, que é um terceiro ponto que eu coloco aqui. Para um negócio que a gente enxerga como viável, ele precisa ter recorrência, margem, escala e conveniência. A gente lá na Bispo Cardiologia, a gente tem recorrência, margem, escala e conveniência. Então, recorrência, a gente criou um produto, que até então a gente não tinha esse modelo de produto para dentro de um nicho só, porque a gente focou na cardiologia. E a outra coisa também, às vezes você quer fazer uma coisa e você quer abraçar um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente falou assim, vamos focar no que a gente é bom aqui, vamos focar na cardiologia e a gente vai focar nisso aqui. Mas a outra é ginecologista, muito boa, não tem nada a ver comigo, vamos focar aqui? Vamos focar na cardiologia. Então a gente decidiu que a gente ia ser referência naquilo que a gente é bom. Então a gente focou ali
na cardiologia e avançamos nisso. Então, a gente tem recorrência, porque a gente criou um produto de uma mensalidade, um modelo de assinatura anual, que além dos nossos modelos de entrada, que são as consultas e exames, a gente tem uma boa parte de clientes, pacientes que pagam mensalmente o valor no modelo de assinatura por ano no cartão de crédito. Então, a gente entra o mês, a gente não entra no mês desesperado, né? A gente entra no mês já tendo previsibilidade, porque a gente sabe que vai entrar. Então, nossas contas fixas ali já estão cobertas, porque tem a galera que pagou, que paga mensalmente. Né? A gente precisa estudar a margem, que é quanto que a gente tira de lucro, quanto que vale o nosso produto ali, quanto que a gente vai colocar para vender o nosso produto ali, qual vai ser a margem disso. A gente tem que pensar em escala. Como é que eu cresço esse meu negócio? Eu sou a minha empresa? Como é que eu escalo isso? Nosso desafio também é esse, tipo, de escalar, porque eu preciso de vários outros Rafaéis, né, cardiologistas, para escalar. Então, a gente vai pensando, vai pedindo a direção de Deus de como é que eu vou escalar isso, porque, infelizmente, tem muito vício de médico de mercado, e eu quero trazer as pessoas que falem a mesma linguagem, que atendam mais ou menos do mesmo jeito com a gente. Então, a gente investe em educação e capacitação. Então, hoje eu tenho um médico que vai iniciar a residência no que vem em cardio, tem mais 3 acadêmicos de medicina que eu estou forjando, estou criando eles, meus filhos. Eu estou criando eles, porque a gente está pensando nas escalas. Ano que vem, se Deus quiser, a gente inaugura a nossa nova unidade, em nome de Jesus, já está lá iniciando o processo de obra. Como é que eu escalo isso? Eu vou precisar de pessoas. E a conveniência, porque a gente faz tudo no mesmo lugar. Então, a pessoa não sai de lá para fazer exames fora. Não precisa, a gente vai lá, tem um teste ergométrico, tem um ecocardiograma, tem um mapa, tem um holter, tem um laboratório, é tudo ali dentro. Então, facilita a vida das pessoas que estão ali. Um outro ponto é, invista em relacionamento. Eu falei aqui, mas network, e volto aí às frases de meu pai, relacionamento abre portas, né? E eu lembro, eu fui participar de um grupo de empresários que me chamaram de maluco na hora. Não, o Gustavo conheceu esse grupo. Eu me chamaram de maluco porque assim, a galera pagava para entrar num grupo de empresários e tal. E eu falei assim, cara, eu era médico, na verdade no grupo não tinha nenhum médico até então. Eu paguei um valor para entrar naquele grupo, para estar entre pessoas grandes. E aí, o meu pai sempre falou assim, meu filho, cola com quem é bom, cola com os excelentes. Eu falei, eu vou pagar, eu vou entrar ali, que eu estou ali no meio, alguma coisa pinga para mim. Tipo, estou ali, e ali a galera rica, milionária, e eu estou ali no meio, era o mais fraquinho da galera, mas aquilo me abriu muitas oportunidades de negócio. A minha sala, o arquiteto da minha sala foi uma pessoa que fez. Vou falar do meu projeto social também, saiu dali. Então, hoje eu tenho conexão com várias pessoas que eu conheci ali. Então, vale a pena você investir em relacionamento, tirar um pouco do seu tempo e conhecer pessoas. E aí pulo para um próximo tópico, que é saia da bolha. Não, saia da bolha é assim, você precisa entender o seu mercado, mas você também precisa conhecer sobre outros mercados. Lá na clínica, por exemplo, esse modelo que a gente pegou um modelo que o Felipe aplicava. O Felipe é dono de escola de inglês. E a gente pegou um modelo que dava muito certo para a escola de inglês dele e aplicou na clínica, que assim, teoricamente não teria nada a ver. Mas o modelo de adequação, de comercial, de entrevista, veio de lá. Então a gente vê ele principalmente vê muita coisa de hotelaria, ele vê muita coisa de modelo de atendimento, de outras coisas que não tem nada a ver com clínica, mas tem a ver com clínica. E aí ele traz para a gente. Então, a gente se conectar com outras coisas fora do nosso ambiente também faz com que a gente não seja um commodity, que a gente faça o que todo mundo faz. Uma coisa bem interessante que eu coloquei aqui é que a empresa precisa ter uma cara, né? Tem empresa que não tem cara? Tem empresa que não tem cara, mas eu acredito muito no modelo de empresa com cara. Pessoas se conectam com pessoas. CPF vende mais do que CNPJ. Então, muitas pessoas vão na minha clínica, e às vezes o Instagram da minha clínica é até pequeno, mas às vezes a pessoa vai lá por você, e a pessoa vai lá no teu negócio, não pelo nome lá comercial, mas ela vai por você. Então, ela vai porque ela quer ser atendida por você. Então, e é importante ter uma sociedade saudável, porque assim, não pode ter ego, porque um vai aparecer, o outro vai ficar de bastidores. Eu estou aqui falando, meu irmão está ali gravando. Mas não tem ego, não tem ego. Então, isso faz as coisas caminharem bem.
vendas, eu acho que é o combustível de qualquer empresa, e o calcanhar de aqueles de muitos, né? Vendas. Empresa que não vende morre, né? Então, o combustível de qualquer empresa é venda. Então, qualquer funcionário que você vai contratar, antes de qualquer cargo que ele exerça na sua empresa, ele precisa ser um vendedor. Vendedor. A gente adotou uma estratégia na clínica que é todo mundo que vai para a entrevista, que vai ser contratado para qualquer cargo, passa pelo treinamento de vendas. Todo mundo. Mas o cara, ele não é comercial, ele vai trabalhar na secretaria. Vai passar pelo treinamento com o Felipe de vendas. Ele vai vigia, vai passar pelo treinamento de vendas. Todo mundo precisa vender. Porque a gente tem principalmente na medicina, a gente tem uma questão assim de ética, questão de vender, mas a gente está falando de empresa. A gente está entregando o nosso melhor ali, a gente sabe do que a gente está entregando de transformação. E ali é uma empresa, então a gente precisa entender que a gente precisa ter lucro, né? Empresa sem lucro não morre. Então isso vai fazer a diferença de você treinar o seu time para vender, colocar as metas bem estabelecidas. E eu coloquei um ponto aqui importante: seja ambicioso. Tem que ter fome, né? Tem que ter fome. Se você não tiver fome, o teu negócio também não anda, não pode ser descansado. E as pessoas que estão ali com você precisam enxergar isso em você. O ponto 8 é transborde. Então, você vai crescer no seu negócio e aí vai chegar um momento que você vai conseguir transbordar na vida das pessoas. Então, esse talvez seja o principal legado que fica, o sucesso que tanto falam, né? Então, quando eu vou falar em alguns congressos que falam de sucesso, tudo bem, a gente tem um bom faturamento, a gente consegue, a gente está conseguindo crescer e escalar, mas talvez o nosso maior legado seja o que eu consigo gerar de transformação na vida das pessoas. Esse é o sucesso. Isso é o sucesso do empresário. Então, a gente, baseado nisso, a gente criou o Instituto Bispo, que é um projeto social que leva nosso sobrenome. E a partir desse transbordar aqui, hoje a gente consegue ajudar vários outros futuros médicos, né, estudantes de medicina, a se formarem. Então, esse projeto que engloba vários estados do Brasil, esse ano vão completar 24 médicos negros de periferia, médicos pelo Brasil. Então, a gente tem médico no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Maranhão. Você faz a diferença com o que você tem na mão. Então, a gente tinha ali, a gente começou, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu muito. Eu sei das dificuldades que eu passei, de não me enxergar nesse lugar, por não ter referências. Hoje eu consigo ser referência para pessoas. E essas pessoas que às vezes viam um impedimento absurdo, falam assim: eu não tenho dinheiro, eu sou de comunidade, poxa, eu sou negro, para a gente é tudo mais difícil. Então a gente apoia mostrando a nossa vida e a gente apoia também dando dinheiro e a gente apoia também dando mentoria. Eles vão aprendendo sobre finanças, eles vão aprendendo sobre empreendedorismo, eles vão aprendendo sobre negócios. E eu trago vários mentores para acompanhar eles. E a gente está conseguindo construir isso a partir... Aí eu entendo, quando eu olho lá para trás, eu falei assim: cara, valeu a pena aquele refresco, aquele joelho lá de 1,20 da estação do trem. Porque quando o cara olha para a gente e fala assim: eu não tenho. Eu falei: cara, eu sei exatamente o que você está passando. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Então, medicina é para você, sim. Medicina é o teu lugar. Então, a gente que já tem muitos deles... Como vem de um ambiente que não tem referência, quando vem de um ambiente que fala assim: para você ter sucesso, ou você precisa ser jogador de futebol, ou você precisa ir cantar pagode, ou para música e tal. Não, a educação pode te trazer esse caminho, o empreendedorismo pode te trazer esse caminho. Então, foi isso, é assim que Deus tem feito na nossa vida, tem feito na minha vida, da gente usar o que a gente tem nas mãos e quebrar alguns paradigmas e se colocar na posição do outro. Eu me coloco sempre numa posição de igualdade com o paciente. E quando eu vou falar para médico, estudante de medicina, eu falo que medicina não combina com ego, né?
Então a gente precisa entender que pessoas são pessoas, tratar todos da mesma forma, olhar no olho, investir tempo nelas. E eu sempre fui ministro de louvor e durante um tempo eu fiquei fora do púlpito aqui de ministrar louvor. Mas em um determinado momento eu me vi tocando violão, cantando louvores e orando dentro do meu consultório. E hoje eu faço isso dentro do meu consultório. Eu levo meu violão, eu canto para os pacientes, a gente ora por eles. No nosso projeto novo agora, bem ambicioso, no nosso projeto de arquitetura, a gente vai ter uma academia dentro da clínica e a gente vai ter uma sala de oração dentro da clínica. Porque a gente entende o propósito de Deus e a gente entende, e eu entendo o chamado de Deus. Eu entendo que a bênção de Deus não pode parar em mim. Não, Ele colocou e me deu toda essa condição e me fez passar tudo isso, e agora eu preciso transbordar na vida de alguém. Eu preciso transbordar, e esse é o último tema aqui, transbordar. Então, transbordar abençoando a vida dos pacientes, transbordar ajudando de outra forma, transbordar não transferindo responsabilidade. Falando assim, porque o governo precisa fazer isso, mas e se ele não fizer, faz você. Mas eu não tenho, vai, ajuda metade de um. Dá o que você pode. Bota para estagiar com você, já é uma ajuda. Então, você pode sim usar a sua profissão, a sua empresa, o seu ministério, para ser um agente de Deus aqui nessa terra. Então, as pessoas vão lá. E o Gustavo, que foi na minha clínica, quem já foi lá, vamos ver que agora a gente está indo para um centro, né, do bairro. Mas antes a gente estava em outro lugar que nem o centro do negócio, que você não tem banco, você não tem um mercadinho pequeno, um negócio pequeno. E às vezes você entra lá e fala assim, está vazio aqui. Quando tu entra lá, tem um monte de gente na clínica. Eu falei assim, cara, como é que a gente nem entra? A gente não está no centro, mas é a mão de Deus que faz, é a mão de Deus que coloca. E as pessoas vão trazendo, e vão trazendo o outro, que fala com o outro, e vão trazendo as pessoas. E Deus vai transbordando e vai mostrando. Porque Ele tem um propósito nisso. E a gente entende isso. E a gente se coloca nessa posição de abençoar a vida das pessoas, de ter a nossa empresa abençoada, para que também que a nossa empresa abençoada consiga abençoar a vida de outras pessoas e de outras empresas. E esse é o que fica no final das contas, aí, no fim da história, é isso. É você se entregar ao seu negócio, se entregar à sua casa, e a obra parece, principalmente para os homens que estão aqui, que a gente precisa dedicar o nosso tempo à nossa empresa, mas a nossa primeira empresa é a nossa casa. Então, tem muitos empresários bem-sucedidos na sua empresa, da porta de casa para fora, e mal-sucedidos da porta de casa para dentro. Então, a gente precisa dar atenção e entender que a nossa primeira empresa de sucesso precisa ser a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. E eu entendi isso. Então, hoje, eu tenho o privilégio já trabalhei muito, eu continuo trabalhando, mas eu tenho tempo para levar o filho na escola, para buscar o filho na escola, para participar das festinhas dele da escola, coisa que na medicina é muito difícil, né? Você ter tempo de assistir o filho apresentando trabalho na escola. Mas no dia que ele vai apresentar, eu falo assim, cancela minha agenda que hoje tem a apresentação do Biel. Fecha minha agenda mais cedo que hoje eu tenho que buscar ele na escola. Então, prioridades, né, que Deus vai colocando no nosso coração. Então, eu queria deixar como mensagem final aqui, seja intencional em tudo que você faz, que a sua vida e a sua empresa apontem para o reino, mesmo antes que você abra a boca. Viva com propósito. Obrigado. Quem foi abençoado aí? Amém. Bênção. Queria agradecer Rafael por essa palavra, por esse incentivo que ele deixou no coração de cada um. A gente possa pegar isso como uma chave, guardar no coração e colocar em prática. Eu creio que Deus tem grandes coisas para aqueles que se dispõem a fazer, para aqueles que se colocam à disposição para fazer, mas com a intenção também de abençoar outras vidas. E eu acho que é daí que é onde a gente recebe de volta. Quando a gente faz não pensando só para a gente, é onde Deus vem e faz. E Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas para a Simples Igreja, a gente já tem visto Deus fazer
grandes coisas. Eu entendo que a gente precisa estar disponível e com o coração disponível para fazer. Então, Rafael, queria te agradecer por essa aula que você nos deu, agradecer também ao Felipe, Camila também, obrigado aí por ter liberado o Rafael hoje. Chamar o pastor Rodrigo aqui, pastor, nosso presidente, para estar finalizando aqui. Rafa, obrigado. Gente, sempre que estou lá na clínica dele com meus filhos, ele cuida do coração do Nicolas e do Tito e cuida do coração do Gustavo também. Então, se você precisa de um cardiologista bom e crente, gente, você precisa de um cardiologista bom. Agora, quando ele é crente, fica perfeito, porque a gente entra lá no consultório e eu sei que tem gente do lado de fora querendo ser atendido, mas a gente fica ali falando, não sei o que, rapaz, Deus falou isso comigo, não sei o que, não sei o que. E de fato, ele canta demais e toca violão mesmo, é verdade. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, sua esposa está ali, os 2 meninões lá. Ele tem um pequenininho que é uma bênção. Ele apronta, eu fico vendo e falo, esse moleque apronta, mano. Deus abençoe. Felipe, eu queria chamar, vem aqui, por favor, vocês dois, vem aqui também, varô. Pode vir aqui, a gente tem um presente para dar para vocês. Vem aqui. Isso. Vem. Vamos receber aqui com a salva de palmas também. Valeu, filho. Deus abençoe. Deus te abençoe. Você é tímida, né? Eu gosto. Então, quando eu sei que a pessoa é tímida, eu gosto logo de chamar assim, entendeu? O Rafa é Vasco, gente. Então a gente tem um negócio assim, sabe? A gente tem um negócio assim, então, que é um presente. Um presente pra você do Vascão. Vê aí o que é. Acho que tu vai gostar. Olha aí. Aí, ó. Tem um livro aqui, esse livro aqui eu li, eu queria que você recebesse também. Cadê o outro? Esse aqui é para o Felipe. Deus te abençoe, meu irmão. E para você, minha querida, Deus abençoe, tá? Boa leitura. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom. Gente, o senhor chegou a falar do endereço da clínica lá? Então, vou deixar ele falar aqui o endereço. Se você precisar, pode procurar, que é maravilhoso. Eu vou voltar a falar já já. Olá, gente. A gente está em Santa Cruz da Serra, na Rua Vanísia, número 10. Tá? Pode anotar no celular. Ou também vocês podem ir lá no Instagram. O meu Instagram é dr.rafaelbispo, bem facinho. dr.rafaelbispo, aí pode mandar mensagem lá. E pensando em alguém, lembrar de alguém, a gente está à disposição de vocês aí, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos aplaudir mais uma vez essa família. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Fique de pé aí no seu lugar. Eu fui muito abençoado. É sempre bom ouvir testemunhos como esse, sabe? E eu sou apaixonado por histórias de pessoas que não se deitam em cima do problema, mas que fazem de fato acontecer, realizam, sabe? Entram como parceiros assim com Deus, falando, cara, Deus, esse é o meu sonho. Tem uma coisa que Deus ama, é quando a gente expõe o nosso coração para Ele. Senhor, o meu sonho é esse aqui. Mas se a tua vontade não for essa, ainda que vá doer em mim, amém, eu aceito. Mas eu queria deixar bem claro para o Senhor aqui, eu faço essas orações. Senhor, o meu sonho é esse aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então, gente, sonhe. A Simples Igreja, ela é uma igreja de gente que vai empreender para dar certo.
Não importa qual é o seu empreendimento. Eu faço unha. Eu vendo docinho. Eu vendo bolo. Eu pinto. Isso, aquilo. Não importa o seu empreendimento. Você nasceu para prosperar, para dar certo, para ajudar outras pessoas, para gerar recursos para outras famílias, para gerar emprego para pessoas. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele não colocou o homem simplesmente para ficar lá andando naquela belezura toda, comendo e curtindo, não. Deus falou assim, cultiva. E como é que funciona essa parte do cultivo? Dá trabalho. Existem horários para isso. Existem relacionamentos para isso. E aquela frase do pastor Carlito Paz: se você está fazendo algo sozinho, é porque não é grande. Se cabe na sua mão e você consegue fazer sozinho, não é grande. Então, sabe, chega perto de pessoas. O Simples Rede é para isso, gente. O Simples Rede é para isso. Para você encostar no Gustavo, na Luíse, na Nath, no Alexandre Valverde, no Davi, nas outras pessoas que eu posso estar me esquecendo. Fala assim, cara, Gustavo, como é que você faz para chegar onde você chegou? Luíse, como é que você fez? O que eu preciso fazer? Então faça perguntas. Se inteira no assunto. Tem gerente de banco aqui, você já sentou com a Nath para perguntar alguma coisa para ela? Então se inteira no assunto. Faça a sua parte. Eu fico com uma palavra, o seguinte: quando você faz bem algo, quando você faz com excelência, você gera proteção para você e para os outros. Não é? A história diz que Noé levou aproximadamente 120 anos para construir aquela arca. Mas ele fez com excelência. Porque não entrou água. A gente não ouve relato algum de que, enquanto eles estavam lá, tampa o buraco lá. Não, fez com excelência. Então tem coisas na nossa vida que de repente parece que está demorando. Não é que está demorando, porque tem coisa que para crescer tem que fazer aqui, tem que fundamentar muito bem. Então fundamente bem o seu negócio. Estabeleça princípios, valores e cresça para a glória de Deus. Amém? Jesus não é mais o seu sócio. Ele precisa ser o dono da sua empresa. Ele precisa ser o dono do seu sonho. Amém? Coloca Jesus no centro. No centro. Coloca Jesus em um lugar de destaque. Onde todos ao passar falam assim, cara, Jesus está aqui. Ele é honrado nesse lugar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela honra e o privilégio que nós tivemos nessa noite de receber aqui o Dr. Rafa com a sua esposa, seu irmão, sua família. Obrigado pelos filhos deles. Obrigado pela família deles. Ó Deus, eu bem sei, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel. Existem homens e mulheres aqui nessa noite com sonhos de gerar, Senhor, empregos, de prosperar. Deus, mas nós temos aprendido aqui com o Gustavo. Senhor, nada vai crescer se não houver gratidão e generosidade. Gera isso na Simples Igreja e dá crescimento ao negócio dos teus filhos. Prospera o trabalho das nossas mãos e glorifica o teu próprio nome em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que aprendemos nessa noite. Nos leva debaixo de paz e segurança. Nos dá um restante de sábado e um domingo superabundantemente abençoado e próspero. Eu declaro sobre o trabalho das tuas mãos a bênção do Todo-Poderoso. Eu declaro que mal algum chegará à tua tenda, que aonde você chegar, o Senhor chegará primeiro, em nome de Jesus, e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus através do seu negócio. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a amizade profunda com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e eternamente. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.
Obrigado aos colaboradores que se disponibilizaram a servir hoje aqui. Obrigado pelo coffee break, obrigado por tudo que vocês proporcionaram para nós. Deus abençoe, até amanhã em 2 reuniões.